a Bíblia não fala muita coisa sobre o indivíduo Naftali. Quando a gente chega nas bênçãos de Jacó, o Jacó vai dizer que o Naftali era uma gazela solta e que ele tinha palavras formosas, dando a ideia de que ele ainda tem uma velocidade de uma gazela. Ele também, talvez ele tinha o carisma, né? A sintosidade de uma gazela, alguma coisa assim. Ele também me parecia ser alguém carismático. Porque aí depois vem Moisés no Deuteronômio 33, quando ele estava falando sobre a bênção em relação às tribos, ele vai falar que o Naftali ele vai gozar de favores, né? E quando você vai ver o território que foi dado a Naftali, a tribo de Naftali está aqui bem ao norte, né? Aí a gente vê aqui o Mar da Galileia, a tribo de Naftali ao norte. Quando você vai ver em relação a todo Israel, né? Ficava bem no extremo norte, uma terra de fronteira, fazia fronteira com Azer aqui, mas ela estava lá na ponta, né, do país ao norte, lá indo para as bandas do Líbano, e talvez da Síria também, né? Enfim, nós temos aí uma terra praticamente fronteiriça, ainda mais depois que essas tribos aqui foram embora, ela ficou na fronteira, e o que nós temos aqui nos dias de Jesus, Israel perdeu muita parte desse território norte aqui, mas o que ficou aqui, ó, foi essa região da Galileia. Você está vendo aí que ela está ali, ó, Zebulon, Naftali, que foi o local onde Jesus teve o seu ministério, conforme eu li quando eu fui falar sobre a tribo de Zebulon. É importante a gente entender isso porque veio então a Síria, levou a parte norte, Naftali, veio a Babilônia, acabou com tudo, mas em Isaías, no capítulo 9, tem uma promessa que se cumpriu em Mateus capítulo 4, que vai dizer, olha, terra de Zebulon, terra de Naftali, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aí Deus em pessoa, quando ele morou aqui no planeta, esteve aqui entre nós, ele fez a sua base na terra de Zebulon e terra de Naftali. O que eu quero dizer para você nesta pequena meditação, e a gente já está indo para a nossa penúltima tribo, né? É que de repente você é essa pessoa que nasceu em meio a muitas disputas e disputas horríveis, porque a Bíblia foi escrita num contexto machista, então ela não traz pra gente a angústia dessas mulheres, traz essas coisas pontuais. Olha, chama Naftali porque significava luta e contenda, mas não mostra pra gente a angústia não foi transformada em salmos como Davi transformou as suas, né? Mas a angústia de Raquel, a angústia de Lia, aquelas servas que talvez eram alienadas e cada pessoa dessas também tinha a sua própria dureza, e de repente você vem aí com essa função de expressar uma briga entre duas mulheres ou entre 4 mulheres. Ou seja, independente da maneira como você veio ao mundo, assim como Deus teve uma promessa para o indivíduo, fazendo dele um ser carismático e um ser veloz, Deus teve uma promessa para a tribo, fazendo dela a pousada do Jesus que se fez homem, a terra de Zebulon e terra de Naftali, Galileia dos gentios, e toda aquela praia, né, do Mar da Galileia ali, foram os territórios onde Jesus se instalou. E eu quero dizer isso para você. Independentemente da disputa na qual você tenha nascido, pode ser uma disputa horrível, aparentemente irremediável, como parecia acontecer com Raquel e Lia. Mas, independentemente das linhas tortas, dos rabiscos e do papel que a gente rasga na existência, Deus tem um compromisso com você. De maneira que, se o seu nome significa luta ou contenda, para exprimir a luta e a contenda de duas irmãs, ele passa agora a significar luta e contenda no sentido de que você vai resistir a esse contexto de luta e contenda. Você vai resistir às durezas dos corações humanos. É ali na terra de Naftali, onde Cristo se fez carne, onde Cristo construiu boa parte da sua personalidade, onde ele teve que lidar então com uma outra luta e com uma outra contenda.
Pegue isso para você, mesmo que você não se chame Naftali, mesmo que o seu nome não signifique luta nem contenda, mesmo que você não tenha promessas territoriais que Israel teve, mas você tem promessas pessoais, individuais, você tem promessas de salvação, a promessa de ser habitação do Espírito Santo, que veio para transformar a sua vida, veio para transformar o seu coração. Então, nesse sentido, prepare-se, assuma e tome posse da luta e da contenda, porque viver é lutar e viver é contender para poder, nem que seja, defender as fronteiras, principalmente as fronteiras do seu coração, as fronteiras da sua existência, as fronteiras da sua percepção. É defender dos nossos auto-enganos também, né? Então, dessa contenda da alienação social entre duas mulheres e ir para essa contenda por aquilo que realmente tem valor, conforme Jesus disse ao seu povo, né? Olha, pelejai, não pela comida que perece, mas pelejai por fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Então, é para essa luta que eu te convido. Nenhuma maldição prevalecerá. Aliás, Naftali não foi amaldiçoado porque Deus tinha uma promessa com Jacó e ele tinha dito em Êxodo 20, a partir do versículo 4, que ele tem um compromisso de fazer misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então Naftali fazia parte dessa promessa. Uma promessa que Deus não arredou de Jacó como até hoje não, né? Eu te convido a descansar nessa palavra. Você creu no Senhor? A promessa dele é para todo aquele que nele confia. Você tem confiado no Senhor? Confie sem medo. Confie transformando contenda de irmãs em contenda contra todo o mal, contra toda a obra das trevas. Não é contenda contra o próximo, não é contenda ideológica, mas é contenda pela verdade, pelo estabelecimento da verdade. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.